Olá, boa noite a todos. Vamos começar aqui nossa videoaula de hoje, Direito Penal 5. Vamos falar hoje do artigo 325 e seguintes, ok? Do Código Penal. Lembrando aos senhores aqui do quinto período, aí que vocês estão tendo penal 5, estamos indo bem com a nossa matéria, tá tranquilo, né? Estamos dentro do programável. Lembrando que alguns artigos nós vamos pedir a título de trabalho, dado a sua menos, não sejam menos importantes, mas não tem tanta incidência dentro de provas e exames, e a leitura deles, simples, fria, seca, já permite ao aluno o entendimento, tá? Os demais nós vamos passando as aulas e vamos demonstrando aí para vocês como que funciona, ok? Vamos lá. Então, hoje, artigo 325 do Código Penal. Violação de sigilo funcional. Como que é o tipo penal? O tipo penal é assim: revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, vírgula, se o fato não constitui crime mais grave, né? Vocês sabem que toda vez que nós estivermos diante desse conteúdo, né, de se o fato não constitui crime mais grave, estamos diante de um conflito aparente de normas, uma resolução do conflito aparente de normas, que é o princípio da subsidiariedade expressa, né? O princípio da subsidiariedade expressa, como dizia nosso saudoso Nelson Gria, é o soldado de reserva, né? É o soldado de reserva. E ele vem num cenário assim: se não for um, vai outro, né? Por exemplo, facilita. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Minha Nossa Senhora, né? Se o fato não constitui crime mais grave. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Que nós temos aqui. Eu vou analisar os verbos e vamos. Aí a hora que chegar no momento eu faço um gancho com essa subsidiariedade, tá ok? Então vamos lá. Primeiro ponto é o verbo revelar, né? E aqui vocês já tiveram aula de penal 1, penal 2, 3, 4 e estão tendo 5 agora nesse semestre. E vocês aprenderam que o direito penal, em termos de parte especial, ele totalmente está cercado, né, mergulhado, imerso no núcleo do tipo. Então, poxa, a primeira coisa é revelar o quê? Segredo. Olha lá, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, tá? Em segredo. Cara, vamos lá. Revelar significa o quê? Divulgar, tá? Revelar significa divulgar. Bem, os servidores públicos, e aí vocês devem imaginar, alguns de vocês já fazem estágio, o fato de vocês, dos servidores, terem acesso a determinadas informações, faz com que ele tenha que ter um cuidado na administração desses fatos e que permaneça em segredo. Quer ver? Fácil. Um crime de estupro, né? Imagina os senhores de uma comarca pequena, né? E falou assim: olha, puta, tá lá tomando uma, né? Numa roda de... Vocês conhecem o Tiagão? Tá? Então ele tem uma filha. Meu, você acredita que o namorado tá sendo acusado de estupro, cara? Que o namorado
tentou pegar à força, eles estavam terminados, e começa a contar. Né? Esse caso que está lá rolando em segredo de justiça, estupro. Né? Vejam, senhores, esse é um exemplo bem clássico, porque ninguém quer. Se a pessoa quer que se a pessoa deseja que o autor daquele fato seja punido, mas ela também não quer que isso torne-se um escândalo para todo mundo ficar sabendo. Né? Muito bom. Perceber então, deve manter em segredo, tá? Calma que eu tô querendo falar aqui uma coisa, mas não vou falar ainda. Bem, esse crime é doloso. Até porque... Perdão, gente. Até porque... Ai, sem querer eu divulguei, viu? Nossa Senhora. Você pode até imaginar, eu recebo aqui, né, uma manifestação do promotor no meu celular aqui, né? Ligado, enfim, ao nosso sistema aqui. E aí eu deixo ele aberto, né? Bem, lógico que eu vou sofrer uma penalidade, uma apuração dentro do meu órgão corregedor, né? Dentro do meu órgão, da minha casa censora, né? Óbvio, mas não é crime, porque isso é dolo, tá? Muito bom. Bem, era muito comum, algum tempo atrás... Gente, eu estou com sono. Era muito comum, algum tempo atrás, nós temos o quê? Divulgação de provas de concurso, né? O cara é servidor público, tem acesso à informação, deve se manter em segredo, e aí revela para um determinado número de pessoas. Não precisa ser um número indeterminado, viu? Pode ser um número limitado, um número determinado de pessoas, perfeito? Muito bom. Aí o que acontece? Era o nosso exemplo lá, antigão, lá quando a gente começou a dar aula. Não tem mais. Onde deslocou? Deslocou para a figura do artigo 311A, parágrafo 3º. Será que é isso mesmo? 311A. Tá, isso mesmo. Por quê? O 311A fala fraudes em certames de interesse público. Certo? Legal. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Aumenta-se de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Tá ok? Então vejam só, senhores, em que... Nossa, hoje tá difícil. Em que não tem mais a figura do 325 se eu, servidor público, tive acesso a um certame público e aí eu divulgo o segredo, divulgo a prova, né? Voltando a falar se o fato não constitui crime mais grave, que eu tinha comentado com vocês, cadê? 325, tá aqui. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. É mais grave. Quer ver? Volta. 311. Lá. A pena. Quer ver? Piriri, pororó. De 1 a 4 anos. O fato é mais grave. Tá? Então eu não vou aplicar o 325. Eu vou aplicar o 311A. Certo? Além do princípio, aqui é o princípio da especialidade. E a norma que fala, se o fato não constitui crime mais grave. Constitui? Vai para lá. Certo? Beleza. Então já matamos aí um grande problema. Vamos lá. Perguntinha. Aliás, falando em pergunta, eu vou mandar as perguntas que eu quero da aula para o coordenador. Desculpa, coordenador, não, tadinha, professor Maria de Lourdes. Vou mandar para o representante de sala. Porque nós tivemos alguns problemas, vocês viram na aula de penal, de constitucional que eu expliquei. Tem alguns alunos que não estão em constitucional, estão só em penal, então falo isso para eles. Eu vou mandar através do representante, bonitinho, certinho, o que eu quero. Vamos lá. Eu vou anotar aqui uma pergunta, vou deixar anotada inclusive aqui, né? Uma pergunta que eu quero, né?
Ok. 325. Legal. Pronto. Já peguei, coloquei essa pergunta. Muito bom. Agora sim, uma pergunta respondendo. Aquele que divulga um segredo, né, profissional, mas ele não é funcionário público, ele responde por qual crime? Bem, se ele não é funcionário público, não pode estar no 325. Concorda comigo? Então, vamos lá para o artigo 154 do Código Penal. Muito bom. Cadê? Tá aqui. Artigo 154 do Código Penal. Divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial que é destinado ao detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Somente se procede mediante divulgação. Divulgar sem justa causa informações sigilosas, reservadas, definidas em lei, contidas ou não no sistema de informação do banco de dados da administração pública. Tá ok? Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada, porque esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. Certo? Quem divulga segredo profissional do Estado, da administração pública e não é funcionário público, responde por esse crime aqui, 154. Isso é muito importante, viu, gente? Muito importante. Sujeito passivo é sempre o Estado, coletividade. Sujeito ativo aqui é o funcionário público, crime próprio. Nós já conversamos com vocês, né? Tentativa. É possível a tentativa? É possível a tentativa? Sim, exceto na forma oral. Não tem como, né? Já diz o ditado que a palavra dita e a flecha atirada não tem volta, né? Então a palavra dita não tem volta. Ou você falou, ou você não falou, né? O que você quer? Você quer divulgar alguma coisa? Isso? Não sei, entendeu? Então, ou divulga ou não. Na forma oral, não se admite a tentativa. Certo? Olha lá. Subsidiariedade explícita. Já falei já com vocês. Tranquilos. Belezinha. Muito bom. Ação penal é sempre pública condicionada à representação. Desculpa. Ação penal pública incondicionada, crimes contra a administração pública, nós vamos ter aí a sua esmagadora maioria, crimes de ação penal pública incondicionada. Muito bom. Próximo item, artigo 326 do Código Penal. Mas antes de eu falar do artigo 326, eu vou precisar, porque o artigo 326 foi revogado, deixa aqui sair aqui do Planalto aqui, foi revogado pelo artigo 326, o que fala, professor? 326 ele trata, devassar o sigilo de propósito de concorrência pública ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-la. Acabou. A Lei 8.666 de 1993, ela criou a lei de licitações. Dentro das licitações, que vocês já ouviram falar, concorrência, leilão, aquele monte de coisa lá do direito administrativo, nós temos os crimes que ocorrem dentro do processo licitatório. E tudo que o Código Penal disciplinava sobre crimes dentro de licitações foi revogado por essa lei de 93. O que eu quero aqui de vocês é só para eu pegar e ler para vocês alguns crimes desta Código Civil, não é o caso. Vamos lá, legislação. Olha só que interessante. Legislação ordinária.
Que ano que eu quero? 1993. Tá aqui. A lei 86666666, né? Cadê? Tá subindo, tá descendo? Tá descendo. Então vamos descer. Aqui, ó. Olha lá. Chegou. 8666. Texto compilado, que senão foi muito grande. Vamos para o artigo 94. Cadê? Vem aqui. Vem pro PAP. Aqui. Artigo 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Detenção de 2 a 3 anos. Né? Aí depois, gente, aliás, quem quiser anotar, a lei de licitação, ela trata dos crimes licitatórios a partir dos artigos 89, quer ver, ó? 89 ao 99. 89 ao 99. E esse em especial, ele trata aqui na lei de licitação, que os senhores podem ter acesso aqui, eu já falei. Então, foi revogado por essa lei. No entanto, o tipo penal que fala aqui é o mesmo, olha só, 94, devassar. É que, na verdade, seria um apêndice, né? Um braço da violação de sigilo, de segredo, a violação, oh meu Deus, a violação de segredo profissional, tá? Então, por conta disso, é a mesma estrutura a mesma estrutura do 325, tá ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui aos Código Penal, tá aqui o bonito, Código Penal, texto compilado também, artigo 326, tá ok? Vamos lá, artigo 326, tá aqui. Então, o artigo 326 foi revogado pela lei 8.666 de 93, tá ok? E o núcleo do tipo é devassar. Não há nenhuma complexidade jurídica nessa. Estamos dentro do processo licitatório. Se houve devassa, se alguém devassou um processo licitatório, seja de qual natureza for, responde por esse crime lá da lei de licitações. Recomendo a leitura dos artigos 89 ao 99 da lei de licitações, que trata do crimes que ocorrem dentro do processo licitatório. Tá bom? Muito bom. Vamos agora passar. O 327, gente, é usurpação de... O 327 é o conceito de funcionário público. Falamos desse artigo, eu acho que falamos nas aulas presenciais 10 vezes, na videoaula mais 10 vezes. Foi muito bem falado e você deve ter esse conceito enraizado dentro do seu coração, da sua mente, porque é importantíssimo saber quem são os funcionários públicos para efeitos penais. Para efeitos penais, tá ok? Muito bom. Agora nós vamos tratar... lembrando que nós vamos agora passar para outro capítulo. Para o capítulo 2, né, dos crimes contra a administração pública. Capítulo 2, que fala dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Certo? Então agora é o seguinte, só para você se situar, nós estamos aqui falando o seguinte: nos crimes contra a administração pública, o sujeito ativo era o funcionário público. Por isso que eu tive que explicar muito bem o que era o 327. Agora, o sujeito ativo aqui, ele é o particular, que vai cometer um crime, contra a administração em geral, certo? Então vamos lá. Artigo 328,
Muito legal. 328 trata do crime de usurpação de função pública. Usurpação de função pública. Usurpar. Artigo 328. Usurpar, perdão. O exercício de função pública, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente ofere vantagem, reclusão de 2 a 5 anos. Né? Vamos lá, vamos analisar esse artigo. Vocês vão gostar porque tem... Professor, e se... Isso, e se, né? É você se passar por um servidor público, né? Por uma usurpação de função pública. Vamos lá. Usurpar significa desempenhar indevidamente uma atividade pública. Certo? Usurpar significa desempenhar indevidamente uma atividade pública. Tá? Isso é muito importante. Muito bem. Sendo assim, vamos lá. Professor, deixa eu me dar um exemplo do falsa blitz. O cara lá compra um bolachão, lá na Gansopol, né? Polícia, vai lá, pega o carro dele particular, para um coletinho da polícia, né? E se passa por um investigador de polícia, um agente qualquer, um escrivão de polícia. Nesse momento ele está cometendo usurpação de função pública. Eu até separei um exemplo para vocês aqui, que eu anotei. Quer ver? Pay attention. Uma pessoa passa a se apresentar como policial e realizar atos próprios desta função. Ou a pessoa se apresenta no fórum como um juiz e passa a presidir audiências, né? Gente, o Código Penal é de 1940. 40, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia que são 80 anos? 80 anos atrás? Então, é claro, nos rincões de nosso país era muito comum isso, tá? Não é que era muito comum, perdão, me expressei mal. Era muito fácil isso ocorrer. Então, o Código Penal teve que colocar isso como crime. Colocar isso como crime, certo? Muito legal, muito legal. Bem, presta atenção. Aliás, novamente, eu já conversei uma vez com vocês, 2 eu acho. Olha aqui. Tomem cuidado com as contravenções penais. Por quê? Às vezes ele pode colocar um tipo penal que está lá na contravenção penal, certo? Pelo princípio da especialidade, o que vai acontecer? Você vai achar que está no Código Penal e, porque não leu as contravenções penais, é difícil em qualquer faculdade do Brasil ter uma aula específica de todas as contravenções. Então, o que eu costumo fazer com os meus alunos? Eu costumo sempre colocar um crime do Código Penal. Se ele tem um correspondente parecido, lógico que não é a mesma coisa, né? Lá na contravenção penal, nós vamos colocar para o meu aluno. Quer ver? Presta atenção no exemplo. Se o agente apenas se intitular funcionário público perante terceiros, sem praticar qualquer ato inerente à função, o agente comete a contravenção penal descrita no artigo no artigo 45 da Lei das Contravenções Penais. Vamos dar uma olhada nele, rapidamente? Vamos lá. Aqui, ó. Legislação, né? Vamos lá, tentar fazer isso rápido aqui para vocês. Eu acho que eu fiz bobagem. Deixa eu ver. Aqui só fala código. Vamos lá. Sim, tenho tanto saudade minha. Achei. Leis ordinárias, tal. Você acredita que a contravenção penal é um decreto-lei, cara?
1937 a 1956. Olha que da hora, né? Bem, depois eu pego para vocês, eu vou demorar aqui para achar, nós vamos perder tempo, né? É o seguinte, tá lá no artigo 45, confia em mim, que é você se passar por funcionário público sem desempenhar uma função, tá? Sem desempenhar uma função, certo? Muito bom. Sujeito ativo, quem quer? O particular, tá? Agora que eu tô lembrado, lá fala em fingir, como se fosse fingir ser funcionário público na contravenção penal. Aqui não, efetivamente você usurpa a função, tá? Então, usurpar tem o sentido de exercer ilegalmente uma atividade pública, tá ok? Muito bom. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Aliás, outra não, perdão. Nós já fizemos uma, já tá aqui, vou voltar aqui para colocar, né? Estabeleça a diferença entre estelionato e o 328, a usurpação de função pública, né? Tá fácil a diferença, tá ok? Muito bom. A tentativa, ela é admissível, óbvio. Você tá lá fazendo tudo, exercendo a função, tal. Quando você... Peraí, quem é você? Teve um caso uma vez, lá em Suzano, que o cara chegou, veja só, não chegou a ser usurpação de função pública. Ele estava se fingindo ser um servidor público. Ele falou que ele era delegado. Mas daí é um negócio de delegado do meio ambiente, lá, para cuidar do meio ambiente. Mas ele estava pagando carteirona bonita, mais bonita que a minha. Carteirona bonita, estralando, mas assim o xerife. Aí o que acontece? O cara vai e se apresentou como sou delegado, funcionário público. Não exerceu nenhuma função, tá? Inclusive até os caras, usurpação de função pública. Eu falei, não é. É uma contravenção penal lá do artigo 45 da Lei das Contravenções Penais. Pegaram? Ele teria que chegar lá, falar, tudo bem, eu assumi aqui e tal, e vamos lá, coloca meu nome aí, não tá no sistema ainda, doutor Maurício Correia da Silva Rocha, entendeu? Você vê, hoje é até difícil, né, cara, porque os delegados que compõem, por exemplo, vai a nossa região aqui, o Alto Tietê, vou dar exemplo pela polícia, estão todos catalogados, todos. Dá um RG do senhor, por favor. Ele não consta. É que eu não posso. Ele não pode assumir a delegacia sem estar o nome dele na seccional, porque dentro da seccional, ele tem que estar lotado na seccional. Aí sim, você puxa o registro digital de ocorrência, vai lá, inserir delegado, tá lá, aparece o nome dele. Aí você consegue fazer. Então hoje, na verdade, a usurpação de função pública, ela ocorre sim, né? Como eu falei, o cara com bolachão se passa por funcionário público, né? Se passa não. Ele exerce a função de funcionário público. Como assim, professor? Para, por favor. Parou. Desce do carro, mão para a cabeça, vai para a parede. Ele está exercendo a função. Pronto. Usurpação de função pública. Tá bom? Muito bom. Agora, artigo... A ação penal, ela é pública e incondicionada também aqui para você, né, se ligar. Vamos lá. Código Penal. Artigo 329. Resistência. Interessante. Crime de resistência. Vamos lá. Ó, aqui. Resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Aqui é o seguinte, aqui é o grande problema, converso sempre com os meus alunos, sempre com os meus alunos, sobre exatamente o problema da resistência. Gente,
polícia para quem precisa de polícia. Dizem que ela existe. Como é que é a música? Dizem que ela existe para proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Se eu encontrar alguém aqui que fala, eu adoro quando eu tô, andando, indo para casa, para qualquer lugar, e tem um baita comando. E aí você fala, do jeito que eu sou cagado, vão me parar. Não é isso? Eu sei, eu tô conectado aqui com vocês. Eu tô com o cérebro aqui, agora eu consigo ver todos aqui. Quem está assistindo a minha videoaula. Bem, o problema é que o Brasil criou-se uma cultura, por exemplo, nós aqui, eu digo eu, vocês, vamos supor, aquela velha história, tem gente que jamais pisou na delegacia, tem gente que não fala nem palavrão, ou seja, aí ele é parado na rua, ele vai falar, não, o senhor eu tenho cara de bandido. Bem, primeiro que bandido não tem cara. O que eu vou falar agora pra vocês, gente, é como cidadão, tá? Não é como policial. Como policial eu tenho minha opinião, a gente conversa depois. Tô te falando como cidadão. Nós não temos o hábito aqui de aceitar o comando, a blitz. Porque tá falando com quem? Não sou bandido, piriri pororó. Sempre eles falam que o policial foi folgado. Professor, mas os policiais são folgados. Tem policial que é folgado, tem juiz que é folgado, tem advogado que é folgado. Tem numa profissão onde você tem mais de X mil pessoas, é óbvio que sempre vai ter aquele mais folgadinho, mais bocudinho, Muito bem. Aqui, veja só. Nós vamos entender da seguinte forma. Opor-se a ato legal. Vamos supor que eu falo. Olá, boa noite, tudo bem? Isso aqui é uma blitz de rotina. Seu carro, vocês foram escolhidos de forma aleatória, tá ok? Por gentileza, documento do veículo, tal, Aí tal, por favor, eu preciso fazer revista no senhor, tal. Tá ali. Porque a gente sempre parte de um pressuposto que o cara quer alguma coisa. Essa é a verdade. Não, ele tá ali. E outra, a polícia militar, a polícia civil, recebe informação. Quando roubaram o teu carro, por exemplo, roubaram o seu carro, é um Gol, ano 2014, placas tal. Pode ser que a placa esteja trocada, portanto é um Gol na cor preto, tá? Entendeu? Tá passando um Gol preto. Você e seu amigo, 2 indivíduos que furtaram ou roubaram o carro. Vamos abordar. Eu não preciso contar pro cara, é que acabaram de roubar um carro, lá. Não, ele tá parando. Perceberam? Eu faço abordagem seguindo um protocolo internacional, tá? Por que eu tô querendo dizer isso? Porque até aí é um ato legal e você não pode se opor. Agora, você pode se opor de um ato ilegal. Começo a revistar você, dou um chute na perna, porque abre a perna, cidadão, puf, O outro começa a dar risada, puf, na cara. Tá dando risada do quê? Bem, a partir daí, o ato já não é mais ato legal. Sacaram? Então ele fala, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente. Bem, primeiro ponto. Se a violência for empregada, vocês perceberam que tem aí o elemento normativo do tipo violência empregada. Desculpa, o elemento do tipo violência empregada. Muito bom. Eu utilizei a violência para eu fugir. Eu tinha cometido um crime, fui pego pelo policial, me opus a resistir à prisão para eu vazar. Que crime eu cometi? Esse? Negativo. Artigo 352 do Código Penal, que é tentar evadir ou evadir-se o preso. Quer ver? Evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido a medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Fica a dica, tá? Fica a dica. Se ele estiver preso e ele se opor usando a violência, ele comete o crime do artigo 352. Muito bem. E se o ato for ilegal por parte do servidor público?
ele comete abuso de autoridade. Tá ok? Muito bom. 329, inciso, parágrafo 2º, para nós terminarmos a nossa aula de hoje. 329, parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo da correspondente à violência. Opa! Então ele se opôs se resistiu à ordem de funcionário público, né? Opor-se à execução legal de ato mediante violência ou grave ameaça, e também machucou o policial, certo? Vai responder por lesão corporal em concurso material com o artigo 129, no caso, né? Ou até homicídio, se ele se ele conseguiu o quê? Na verdade, o problema maior está no seguinte: quando você se opõe a ato, você se opõe mediante violência. Essa violência pode resultar uma lesão corporal ou até homicídio, tá? Então ele se opõe, pronto. Ele se opõe àquele ato legal, de forma violenta. Lesiona ou mata. Concurso material. Concurso material com a resistência, ok? Na próxima aula nós vamos ver os artigos 330, 331, 32 também? 32 é interessante. Nós vamos ver o 331 e vamos comentar o tráfico de influência, tá ok? Então vamos lá. Eu vou passar para vocês as perguntas, mas vou também mandar, tá bom? Devia mandar no começo, né? Fica assim então. Funcionário público aposentado pode cometer o crime do 325, violação de segredo funcional? E a outra pergunta é: estabeleça a diferença entre estelionato e usurpação de função pública. Tá bom? Muito bom. Gente, até a próxima.